Imagina o seguinte cenário. Pensa numa decisão judicial super complexa, sabe? Daquelas que envolvem disputas de milhões de reais, ou até o futuro de uma corporação gigantesca. Há um cenário de altíssima pressão, com certeza. Exato. Aí o juiz vai lá, redige o documento inteiro, assina, e os advogados das duas partes começam a ler o veredito. E de repente, do nada, uma das equipes jurídicas nota um detalhe minúsculo. Um detalhe que muda tudo, imagina. Totalmente. Uma única vírgula. Ela estava posicionada logo depois de um verbo, e isso alterou completamente o sentido da frase inteira. O que parecia ser uma obrigação de pagamento gigantesca para a empresa, tipo a empresa A, virou uma isenção. Isso só por causa daquele pequeno sinal gráfico. O processo inteiro simplesmente trava. Nossa, isso é o pesadelo de qualquer advogado ou analista, né? Pois é. E é por isso que o material fonte da nossa análise profunda de hoje é tão relevante. A gente vai mergulhar num resumo preparatório super denso que é focado no edital do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o TRF2. Um concurso de altíssimo nível. Altíssimo. E especificamente para o cargo de analista judiciário. O tema central que a gente vai explorar é a língua portuguesa, mas com foco cirúrgico no emprego dos sinais de pontuação. Esse é um ponto de partida excelente porque ilustra muito bem a gravidade da coisa. O que é fascinante aqui é que a pontuação, especialmente no meio jurídico, está muito longe de ser um detalhezinho estético ou, sabe, uma questão de estilo literário bonitinho. Sim, não é sobre escrever bonito, né? De jeito nenhum. Trata-se da fundação da segurança jurídica. É literalmente isso. Um sinal mal colocado num acórdão ou num relatório técnico não vai alterar só o tom da leitura. Ele tem o poder real de gerar nulidades processuais gravíssimas. Caramba! Nulidades gravíssimas. Sim, a pontuação é a ferramenta exata que organiza a hierarquia das orações ali no papel. É ela que garante que a intenção da lei seja traduzida sem nenhuma ambiguidade. Mas olha, tem um mito aí que a gente precisa derrubar logo de cara para quem tá ouvindo a gente. Porque desde a época da escola, a gente meio que cria aquela ideia de que a vírgula é tipo uma pausa para respiração. Ah, o famoso mito do fôlego. O aluno tá lá lendo o texto em voz alta, aí sente que o ar tá acabando e joga uma vírgula na página para sobreviver. Só que o material que a gente está analisando destrói completamente essa noção. Principalmente para bancas pesadas tipo a FGV, fica muito claro que pontuação não tem relação nenhuma com o pulmão de quem está lendo. Pontuação é sintaxe pura. Exatamente. A respiração varia de pessoa para pessoa, né? Eu respiro de um jeito, você de outro. Mas a sintaxe é uma estrutura lógica que é universal dentro do idioma. Faz todo sentido. Se a gente for basear a pontuação no fôlego, o texto jurídico vira um caos objetivo total. Então, para um futuro analista judiciário, compreender essa estrutura lógica é, tipo, o primeiríssimo passo para garantir a validade de qualquer documento oficial. E isso já nos leva direto à regra fundamental, a base sobre a qual todas as outras regrinhas de pontuação são construídas. Certo, vamos desmembrar isso então. Porque o guia de estudos chama essa regra de proibição absoluta. É a famosa regra do SVC, né? Sujeito, verbo e complemento. Essa mesma. A rainha das provas. A regra determina que nunca, sob nenhuma hipótese, a gente usa vírgula para separar termos que estão na ordem direta e possuem uma ligação sintática imediata. Nenhuma hipótese mesmo. Nenhuma. O sujeito não pode ser separado do seu verbo. E o verbo também não pode ser separado do seu complemento direto, que seria o objeto. É uma cadeia inquebrável de dependência. Por exemplo, imagina a frase: o magistrado titular da 3ª Vara Criminal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. É um bloco de palavras enorme. A intuição de muita gente seria tascar uma vírgula logo depois de região, só para dar uma descansada antes de falar a ação que ele tomou. É muito tentador. Mas o tamanho do sujeito é totalmente relevante para a sintaxe. A ligação estrutural continua a mesma. Jura? Mesmo sendo gigante assim? Sim. Uma forma muito útil de visualizar essa dinâmica, que eu gosto bastante, é imaginar a estrutura SVC como um trem de carga em movimento. Adoro uma analogia. Como funciona? Pensa que o sujeito é a locomotiva. É a força motriz que puxa tudo. O verbo é o primeiro vagão,
que está diretamente engatado nessa locomotiva. E o complemento é o segundo vagão, engatado no verbo. Ah, entendi. Então a vírgula nesse caso não seria uma pausa inofensiva. Ela é o mecanismo que desengata os vagões. Perfeito. Se uma vírgula entra ali, entre o sujeito e o verbo, a locomotiva é desengatada do resto do trem. A ação simplesmente para. O texto perde toda a atração lógica. O manual até traz um exemplo de erro estrutural que, assustadoramente, aparece com muita frequência em petições reais. A frase é: o magistrado do TRF2 proferiu a decisão. Espera, tem uma vírgula aí depois de TRF2. Tem. O autor colocou uma vírgula bem aí. Nossa. E ao fazer isso, ele separou a locomotiva, que é o magistrado do TRF2, do vagão da ação, que é o verbo proferiu. A ligação primária da frase foi rompida na hora. É um erro profundo de sintaxe. Não importa o quanto a frase pareça longa quando a gente fala em voz alta. Eu diria que é como uma vizinhança de segurança máxima, sabe? O sujeito, o verbo e o complemento são os moradores ali e intrusos não são permitidos. Mas o material oferece uma dica de ouro, uma técnica bem pragmática para evitar esse desengate na hora do nervosismo. Sim, a técnica de ancoragem. Isso. A primeira ação diante de uma frase complexa não é tentar ler em voz alta para sentir o ritmo. A missão é localizar o verbo. Achou o verbo? Você faz 2 perguntas diretas para ele. Quem é o sujeito e qual é o objeto? É um interrogatório sintático. Exato. Mapeou essas 3 peças, a locomotiva e os 2 vagões, pronto. Nenhuma vírgula pode entrar ali no meio. Essa é de longe a melhor defesa contra aquelas armadilhas de prova de concurso. Mas olha, a linguagem não é feita só de locomotivas e vagões principais, né? Muitas vezes, um documento jurídico precisa obrigatoriamente inserir circunstâncias de tempo, exceções ou uns comentários explicativos bem no meio dessa ordem direta. É aí que a nossa vizinhança de segurança máxima sofre uma invasão. Exato. E como a estrutura principal não pode ser rompida definitivamente, entra em cena a regra da interrupção. Tá, e como a gente lida com essa carga extra? Porque se eu preciso colocar um elemento intruso bem ali no meio da ligação entre o sujeito e o verbo, eu não posso só largar a palavra lá no meio do nada. Não pode mesmo. A sintaxe exige que esse elemento intruso seja completamente isolado. Se um termo qualquer quebra essa vizinhança sintática direta, ele tem que vir obrigatoriamente ladeado por 2 vírgulas, uma antes e uma depois. Tipo, um cordão de isolamento. Isso. Se você usar só uma vírgula, o trem descarrila porque o engate ficou aberto de um lado só. Essas 2 vírgulas funcionam como uma cápsula de segurança, garantindo que aquele termo que foi inserido não contamine a relação principal entre o sujeito e o verbo. Faz muito sentido. E com essa lógica do isolamento em mente, o manual avança para um terreno que eu sei que tira o sono de muito candidato. O famoso mapa das vírgulas obrigatórias. Porque se a gente entende que a vírgula é essa ferramenta de cápsula, faz sentido ter uma lista das situações em que a sintaxe exige essa intervenção do analista, né? Com certeza. O primeiro caso de isolamento obrigatório que a fonte cita é o vocativo, que é um chamamento, sabe? Uma invocação direta a alguém dentro do texto. O exemplo do material tem o tom exato daquelas sessões plenárias que a gente vê na TV. A frase é: Senhor relator, peço a palavra. A vírgula isolando o senhor relator ali é inegociável. Totalmente negociável. E isso acontece porque o vocativo simplesmente não pertence à estrutura da frase. Ele não é sujeito, não é verbo, não é complemento. Ele está flutuando ali em volta. É, ele paira fora da oração principal, então a barreira da vírgula é obrigatória para demarcar essa independência. E aí a gente tem outro caso clássico que exige esse isolamento completo, que é o aposto explicativo. O aposto explicativo parece funcionar meio que como uma definição embutida na frase, né? O manual traz a seguinte frase: o CPC, Código que rege o rito civil, sofreu alterações. Se a gente aplicar a regra, o sujeito principal é o CPC. O verbo é sofreu. Então a expressão Código que rege o rito civil está ali só para traduzir o que é o CPC. Perfeito. O ponto central aqui é que essa explicação extra não pode de jeito nenhum se misturar com o fluxo da ação principal do trem. A cápsula das 2 vírgulas avisa para o leitor que aquele trecho ali é só uma informação acessória. Se eu arrancar as 2 vírgulas junto com o termo, a frase volta a ser
O CPC sofreu alterações. Intacta. Intacta, sem nenhum prejuízo sintático. Muito bom. E sobre os adjuntos adverbiais deslocados? A fonte dá uma atenção enorme para eles, e a palavra deslocado me parece ser a grande chave do mistério aqui. É a palavra mágica. Porque se a circunstância de tempo ou de lugar estiver lá no final da frase, que seria o habitat natural dela, a vírgula não é problema. Mas se a gente move esse bloco de informação para o início ou para o meio da frase, aí a vírgula se torna obrigatória, desde que ele seja longo, né? Sim, a regra foca nessa questão da extensão justamente para evitar uma confusão visual no texto. O material dá um ótimo exemplo. Durante a última sessão plenária, os desembargadores divergiram. É um bloco bem grande. Pois é, a expressão durante a última sessão plenária é um bloco de tempo grande o suficiente para justificar essa marcação gráfica, avisando que a oração principal de verdade só vai começar depois dessa ambientação toda. Tá, mas tem um elemento na lista de obrigatoriedades que me deixou de queixo caído, porque não lida só com a ordem das palavras, lida com uma alteração drástica de sentido. O material discute as orações adjetivas. A diferença entre usar ou não usar a vírgula nesse caso parece ser perigosa o suficiente para iniciar um conflito administrativo dentro de um tribunal. Ah, as orações adjetivas e explicativas. Elas são a prova definitiva de como a pontuação molda a realidade jurídica. O manual propõe a análise de uma frase simples. Os servidores, que são dedicados, merecem reconhecimento. Tá, se eu ler essa frase com as duas vírgulas, isolando o trecho que são dedicados, a interpretação lógica que me vem é que a dedicação é uma característica inerente a todo aquele grupo. A lei estaria dizendo que absolutamente todos os servidores merecem reconhecimento, porque afinal todos compartilham dessa dedicação. Exato. A mecânica por trás disso é que as vírgulas estão universalizando a característica. Agora, o pulo do gato. Se a gente remover essas vírgulas, a oração passa a ser restritiva. Fica, os servidores que são dedicados merecem reconhecimento. Uau! A sintaxe agora criou um funil. Criou um filtro gigante. O texto agora afirma categoricamente que apenas uma parcela, ou seja, só os dedicados, vai ter o reconhecimento. O resto está excluído. Imagina isso num documento que rege o pagamento de um bônus salarial ou uma punição. Uma única vírgula altera quem tem o direito de receber o dinheiro e quem não tem. Isso é insano. O que nos leva à quebra de expectativas, que é outro ponto super interessante. Porque a pontuação também orienta a lógica da argumentação, especialmente ali na hora de separar orações coordenadas adversativas e conclusivas. Aquela hora de usar o mais, o porém, o contudo. Ah, os articuladores argumentativos. Isso. O manual ilustra com cenário criminal tenso. A frase é: o réu confessou, contudo, não apresentou a arma. A vírgula antes dessa conjunção adversativa funciona quase como um semáforo no amarelo, sabe? Semáforo no amarelo. Ela prepara a cognição de quem está lendo para uma oposição de ideias que vem a seguir. Quando a gente lê o réu confessou, a nossa expectativa automática é de colaboração total, fim do mistério. Aí vem a vírgula e introduz esse contraste lógico, que quebra a expectativa. Ele confessou, mas tem um problema aí. Entendi. Olha, até aqui a gente explorou as regras mais rígidas, mas a gente sabe que o edital de um concurso altíssimo como esse do TRF2 não vai se sustentar só na regrinha geral bonitinha. A verdadeira complexidade e o perigo mora nas exceções. Aqueles cenários que parecem contrariar tudo que a professora ensinou na escola. Exatamente. O manual apresenta os casos que são verdadeiros quebra-cabeças lógicos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Por exemplo, a bendita conjunção e. A crença popular diz que a gente nunca, jamais, deve colocar uma vírgula antes do e. Essa crença é uma daquelas simplificações que viram uma armadilha fatal em provas para tribunais. A regra geral realmente indica que não tem vírgula quando o e está somando elementos de um mesmo sujeito. João e Maria foram ao parque. Sem vírgula. Isso. Porém, a vírgula se torna estritamente obrigatória quando a conjunção e une orações que possuem sujeitos diferentes. O material didático traz uma frase que é brilhante justamente na sua simplicidade.
o juiz proferiu a sentença e o escrivão a publicou. Deixa eu isolar os elementos para ver se a gente visualiza bem. A primeira oração tem o juiz como sujeito, e a ação dele é proferir. Aí vem a segunda oração, que traz um sujeito totalmente novo, que é o escrivão, e a ação dele é publicar. Tem uma vírgula antes do E ali no meio. Tem. E a função dessa vírgula é atuar como um divisor de águas para o nosso cérebro. Se ela não estivesse lá, durante uma leitura rápida e fluida, o cérebro de quem está lendo poderia fundir, nem que seja por 1/1000 de segundo, as palavras sentença e escrivão. Nossa, verdade. O juiz proferiu a sentença e o escrivão, parecendo que ele proferiu as duas coisas. Exatamente. Geraria um absurdo lógico por uma fração de segundo. Então a pontuação dá aquele aviso claro. Olha, a ação do sujeito A acabou aqui. Respira, porque agora vem a ação do sujeito B. É fascinante como isso limpa a leitura. Outro ponto que o manual destaca muito e que eu acho que exige um grau de maturidade bem alto na escrita é a questão da opcionalidade. Ah, o terreno facultativo. Pois é. Voltando para os adjuntos adverbiais deslocados. A regra geral que a gente viu obriga o uso da vírgula para adjuntos longos. Mas e se o adjunto for super curto? O material propõe uma reflexão sobre isso. A flexibilidade da língua portuguesa permite que esses adjuntos adverbiais curtos, que têm uma ou no máximo 2 palavras, dispensem a obrigatoriedade da vírgula. Fica a critério de quem escreve. Isso. A frase ontem o juiz decidiu, com a vírgula, e a frase ontem o juiz decidiu, sem a vírgula, ambas são irrepreensíveis do ponto de vista gramatical. Então a decisão passa a ser puramente estilística, né? O autor escolhe se ele quer impor uma pausa rítmica na leitura ou se prefere uma entrega mais direta e seca da informação. Isso mostra que dominar a gramática para um concurso não é só obedecer regras cegamente, mas é entender as ferramentas que você tem disponíveis para controlar a velocidade da leitura do juiz ou do advogado. É o controle de fluxo total. Mas falando em ferramentas de controle, o que é que acontece quando o período não é só uma frase simples? E se for um parágrafo denso, gigante, complexo? Acórdãos e leis frequentemente agrupam um monte de condições e ações num bloco de texto só. Quando o espaço da página já está completamente saturado de vírgulas, a gente precisa subir de nível nessa gestão de fluxo, certo? Com certeza. Se conectarmos isso ao cenário maior, a analogia do controle de trânsito é muito útil de novo. Se as vírgulas normais organizam aquele tráfego nas ruas menores, nos bairros, lidando com interrupções pequenas, textos jurídicos densos exigem avenidas principais e cruzamentos muito maiores. Precisamos de semáforos mais potentes. É nesse cenário exato que o ponto e vírgula e os 2 pontos assumem o protagonismo total. Eles operam numa hierarquia muito superior de pontuação. Olha, o ponto e vírgula é super mal compreendido. Ele costuma ser descrito de uma forma muito vaga como é uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Mas, lendo e analisando o material do edital, a função estrutural dele no direito é gigantesca. Ele funciona como uma âncora de organização. É a pausa intermediária de peso. A função mais visível e recorrente do ponto e vírgula na legislação é organizar as enumerações. Em qualquer artigo de lei, ele é o cara que separa as alíneas e os incisos. Tem um exemplo no texto, né? Artigo 1º. São deveres do servidor. Aí vem, inciso 1, lealdade às instituições, ponto e vírgula. Inciso 2, observância das normas legais, ponto e vírgula. Isso. O ponto e vírgula ali sinaliza que um item específico daquela lista foi concluído, mas avisa que a categoria maior do pensamento ainda está em andamento. A lista não acabou. E tem uma aplicação ainda mais estratégica que o manual menciona, que é focada em evitar o que eles chamam de caos visual ou poluição sintática. Isso acontece quando o redator tenta unir 2 orações coordenadas e elas já estão cheias das suas próprias vírgulas internas. É a salvação de períodos muito longos. O exemplo que eles fornecem é ótimo. O magistrado, agindo com cautela, analisou os autos. O promotor, entretanto, preferiu aguardar a perícia. Tem um ponto e vírgula ali no meio, separando o magistrado do promotor. A engenharia dessa frase revela direitinho por que essa hierarquia é necessária.
A gente tem duas ações em contraste profundo aí. A atitude do magistrado de um lado e a atitude do promotor do outro. Na primeira metade, as vírgulas já estão super ocupadas isolando a cautela do magistrado, o termo agindo com cautela. Sim, já gastamos 2 vírgulas aí. E na segunda metade, as vírgulas estão isolando a conjunção, entretanto. Tá. E se o autor decidisse usar só mais uma vírgula normal ali no meio de tudo isso para separar as duas orações principais? Viraria uma bagunça. O leitor ia se perder num mar de pausas idênticas, sem saber qual daquelas vírgulas todas separa uma oração da outra e qual vírgula tá ali só isolando um comentáriozinho solto. Nosso ponto e vírgula, então, ele ergue um pilar central na frase. Perfeito. Ele avisa para o leitor, olha, essa divisão específica aqui onde eu estou é estruturalmente muito mais importante do que as divisõezinhas menores criadas pelas vírgulas em volta. Ele clarifica as fronteiras da ideia macro. Incrível. Passando agora para os 2 pontos, a dinâmica muda um pouco. Enquanto o ponto e vírgula cria essa ponte entre ideias em andamento, os 2 pontos dão a sensação de que o texto inteiro parou para anunciar uma coisa crucial. O manual usa uma metáfora clássica de uma porta que se abre para quem está lendo. Os 2 pontos constroem expectativa. Eles literalmente interrompem a oração para introduzir um esclarecimento ou um desdobramento do que acabou de ser dito. E a fonte elenca 3 aplicações vitais dessa porta no ambiente forense. A primeira me parece a mais óbvia e direta, que é a citação direta, certo? Sim, trazer a voz do outro para o texto. A frase de exemplo é: o desembargador afirmou, 2 pontos, e aí abre aspas, a justiça tarda, mas não falha. A porta se abre literalmente para dar espaço para a voz de um terceiro. Isso deve preservar a exatidão documental. Com certeza. A segunda aplicação é a enumeração explicativa. Olha a frase. O processo apresenta 3 vícios. 2 pontos, ilegitimidade, incompetência e preclusão. O termo 3 vícios funciona como uma promessa. O leitor fica esperando, tá, quais são eles? Exato. E os 2 pontos cumprem essa promessa ali na hora, detalhando a natureza exata desses defeitos jurídicos. Muito eficiente. E a terceira função dos 2 pontos que o material cita me parece ter um peso retórico bem formidável. Eles chamam de síntese ou consequência. É quando a frase atinge meio que um ápice lógico, resolvendo o argumento de forma bem categórica. O exemplo do manual corta como uma faca. O veredito foi este: 2 pontos, a absolvição do réu. A força dessa construção está justamente em não entregar a informação central logo de cara. A estrutura vai preparando todo o terreno e os 2 pontos entregam o impacto final. É uma técnica de redação maravilhosa. É quase dramático, né? Bom, com essa espinha dorsal toda consolidada, a gente viu as vírgulas gerenciando o fluxo básico, os pontos e vírgulas organizando aquela arquitetura maior e os 2 pontos abrindo caminho para o essencial. O texto ganha uma super estabilidade, mas a gente sabe que a redação técnica não vive só dessa estrutura fria. Tem outros elementos. Sim, ela exige a inserção de referências externas, citações bibliográficas e umas ênfases bem específicas. E para fechar o nosso arsenal, o guia propõe a criação de um mapeamento rápido. É meio que uma tabela mental, focada no uso do travessão, dos parênteses e das aspas, para o candidato não confundir essas ferramentas na hora da prova. Achei essa estratégia excelente. Estruturar esses sinais comparativamente é uma tática analítica muito inteligente. O travessão e os parênteses, por exemplo, muitas vezes eles competem ali pela mesmíssima função de intercalação, mas o efeito que eles causam no leitor é diametralmente oposto. É uma questão de volume e destaque. Exatamente. O material trata o travessão longo como a grande ferramenta da ênfase. Se fosse possível, sei lá, traduzir a pontuação escrita para o áudio, a informação que fica entre travessões seria falada num tom de voz muito mais projetado, quase como se estivesse sublinhada mentalmente. O travessão grita por atenção. Ele pode inclusive substituir a vírgula no isolamento de um aposto, quando o objetivo do autor é dar um peso a mais para a explicação. A frase do material é ótima. A celeridade processual, pilar da justiça moderna, deve ser perseguida. Se estivesse entre vírgulas, seria só uma explicação neutra. Mas com o travessão, a frase ganha um tom imperativo, meio grandioso, que as vírgulas normais jamais conseguiriam transmitir com tanta força. Faz muita diferença no tom.
Por outro lado, olhando a nossa tabela mental, os parênteses funcionam na direção contrária, né? O material descreve parênteses com um caráter puramente acessório. Eles são o equivalente a um sussurro ou como uma pequena nota de rodapé que foi trazida ali para a linha principal do texto. Tipo quando você vai apresentar uma sigla, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e, entre parênteses, TRF2. É o cochicho no ouvido do leitor. A informação que está contida ali dentro é útil para a consulta, mas o leitor é sutilmente avisado de que não precisa concentrar toda a análise principal dele ali. A narrativa da sintaxe flui ali ao redor dos parênteses como se eles nem estivessem lá. E para completar essa nossa tabela de ferramentas de revisão, a gente chega nelas, as aspas. Num ambiente de tribunal, as aspas jurídicas vão muito além de demarcar falas num diálogo. Elas parecem atuar como uma camada de proteção da integridade intelectual do analista. Gostei dessa definição. As aspas são os escudos da redação. Evidentemente, a gente usa elas para isolar citações textuais de doutrinadores, aqueles recortes exatos da legislação, atestando a origem de onde você tirou a informação, mas a fonte ressalta um uso fundamental para as aspas, que é o isolamento de estrangeirismos, que é algo que acontece todo santo dia no meio do direito. Nossa, o tempo todo! O exemplo do manual usa a expressão due process of law entre aspas. Isso ilustra perfeitamente. Porque, ao envolver a expressão importada com um sinal gráfico, o redator está indicando, olha, eu tenho plena consciência do jargão técnico que eu estou usando aqui. Ele valida a escolha dele perante todo o rigor daquele documento. Além disso, elas também são um recurso correto para indicar ironias num texto ou para marcar termos que fogem no registro superformal exigido por uma corte. Mas tem que usar com cautela, óbvio. Então, o que tudo isso significa para a gente? Em retrospecto, a jornada por esse manual de preparação do TRF2 demonstra que a disciplina de língua portuguesa, num concurso dessa magnitude, é, na verdade, um teste disfarçado. Um teste de lógica, né? Totalmente. Um teste de raciocínio lógico e gestão de riscos. A pontuação é o mecanismo tangível que garante que a lei escrita represente exatamente a intenção da lei, bloqueando de vez as temidas interpretações duplas. E a premissa inabalável que sustenta tudo isso, lá do primeiro documento ao último, é o respeito àquela ligação inviolável da nossa regra de ouro entre o sujeito, o verbo e o complemento. Fica muito evidente que dominar o isolamento de termos intrusos ou entender a arquitetura daquelas conjunções não é só preciosismo acadêmico. A capacidade de pontuar com precisão dita a eficácia da comunicação de forma muito universal. Sabe aqueles relatórios técnicos que causam um retrabalho enorme na empresa? Nossa, incontáveis. Ou aquelas mensagens corporativas no Slack ou no e-mail que geram horas de confusão entre as equipes. Muitas vezes aquilo é apenas o resultado de vírgulas jogadas ao vento que descarrilharam os vagões principais do pensamento de quem escreveu. E isso levanta uma questão importante, viu? Uma reflexão que eu acho que vai muito além de um edital de tribunal. Se nas instâncias formais uma única vírgula inserida no lugar errado tem a força para anular uma sentença que define a liberdade de alguém ou as finanças de uma organização gigante, qual será o impacto diário dessa mesma negligência nas nossas interações comuns? Uau! Nas nossas mensagens de WhatsApp. Exato! O nível de atrito, de ambiguidade e de falha de compreensão que a gente gera por causa de e-mails apressados, mensagens desprovidas de uma estrutura correta, isso ilustra como a sintaxe desorganizada reverbera em conflitos reais na nossa vida. Quantas nulidades a gente não cria nas nossas próprias relações por não saber pontuar o que a gente sente ou o que a gente pede? Essa é uma reflexão profunda para quem está nos ouvindo levar para o resto do dia. A forma como as palavras são encapsuladas e os fluxos são estruturados numa tela moldam diretamente como a mensagem bate no outro. O domínio da pontuação se traduz na construção de pontes lógicas seguras entre as pessoas. Com certeza absoluta. A escrita precisa se revela, ao fim dessa nossa análise, como a melhor garantia de que a intenção original chegue completamente intacta ao seu destino. É sobre segurança em todos os níveis. E com esse pensamento, a gente encerra o nosso mergulho profundo de hoje. Muito aprendizado na bagagem. Até a nossa próxima exploração.